Olá, eu sou André Valente, sou seu professor na área de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, na disciplina de Língua Portuguesa. Na aula de hoje, falaremos sobre concordância verbal e nominal, a norma e o uso. Quais são as principais regras de concordância verbal e nominal? E por que as regras parecem tão difíceis? Em que casos a norma é totalmente diferente do uso feito pelos falantes da língua? Por que isso acontece? Essas e outras questões veremos aqui. Vamos lá? Nós temos esse caso que é quando a gente tem o verbo acompanhado da partícula se, do pronome se. Nós temos duas situações aqui. Olha só. Falou-se muito disso na reunião. Quando é que a gente usa esse se? Quando a gente não vai explicitar quem praticou a ação. Então, falou-se muito disso. Nós não estamos dizendo quem falou. Nós estamos dizendo que foi falado, alguém falou. E aí, falou-se muito disso. Como o verbo, como nesse caso, quem fala de alguma coisa, tem a preposição, então o verbo vai ficar sempre no singular. Falou-se muito disso na reunião. E tem o caso em que a gente coloca assim, vendem-se doces e salgados. Por que nesse caso o verbo está no plural? Porque aqui o verbo ele é transitivo direto, ou seja, ele não tem a preposição. Quem vende, vende alguma coisa, então não tem preposição. Então, nesse caso, quando não tem a preposição, o verbo tem que acompanhar o sujeito que é o complemento que vem depois. Olha só, vendem-se, o que se vende? Doces e salgados, são dois, então o verbo está no plural. Então a regra aqui é a seguinte, se tiver preposição, o verbo fica sempre no singular. Se não tiver a preposição, vai depender do que vem depois. Vende-se doce ou vendem-se doces e salgados. Isso é a regra. Porém, no dia a dia, como é que as pessoas falam, se comunicam, escrevem placas, Falaram muito disso na reunião, então quase não se usa esse falou-se, falaram muito disso na reunião, que tem a mesma ideia, E vende-se doces e salgados. Então, no dia a dia, essa regra não é cumprida dessa forma, ela vale para o uso padrão da língua. Mas no dia a dia ela funciona de uma outra maneira. E aí nós temos o caso das orações sem sujeito. Se a oração é sem sujeito, é basicamente o seguinte, toda aquela regra que eu falei antes não existe. Por quê? Porque aquela regra é baseada na existência de um sujeito. Como nós temos os casos das orações que não têm sujeito, não vale aquela regra. E se não tem sujeito, o verbo fica sempre no singular. Então, todos esses exemplos que eu vou mostrar aqui são exemplos de orações em que o verbo vai ficar sempre no singular. Olha só, chove muito no Nordeste nessa época do ano. Então, chove não vai ter plural aí porque não tem sujeito. Não tem alguém que chove. Quem é que chove? Ninguém chove, simplesmente chove. Fez muito calor essa noite. Frase que todo mundo fala, normal, ninguém vai nem ter dúvida. O verbo vai ficar no singular porque também não tem sujeito. Faz 7 meses que não falo com ela. Aqui costuma haver uma dúvida. Muitas pessoas falam assim, fazem 7 meses que não falo com ela. Esse, inclusive, é o uso mais comum. Porque as pessoas associam que se são 7 meses, então o verbo tem que estar no plural. De novo, isso mostra que, embora essa não seja a regra da norma padrão, isso mostra que essas pessoas que estão falando dessa forma não são pessoas que não sabem a língua. São pessoas que estão fazendo um uso a partir de uma noção da realidade da língua. E está tudo bem no dia a dia. Lembra que a gente está pensando nisso aqui nessa aula, nessas aulas. Fazem 7 meses que não falo com ela, é o uso comum. Mas na norma, em textos formais, dentro da norma, faz 7 meses. Há 3 anos não viajo para aquele lugar. Então, aqui no caso do verbo haver, indicando a passagem de tempo, ninguém costuma ter muita dúvida, Há 3 anos.
Houve muitos problemas durante o evento. Verbo haver com o sentido de existir. Existiu problema. Tá? Então, houve muitos problemas durante o evento. Sempre no singular, porque esse verbo não tem sujeito. Porém, de novo, está cada vez mais comum, já vi muito em texto jornalístico, inclusive, tá? Pessoas com alta formação falando isso, muitas vezes dando entrevista e tal. Houveram muitos problemas durante o evento. Então, esse já é um uso comum na língua, embora ainda não seja um uso da norma. De novo, essa ideia, tá? E por fim, o único caso em que o verbo vai concordar no plural, né? Quando a gente vai anunciar a hora a partir das 2 horas. Até 1h59, o verbo vai ficar sempre no singular. Então, é 1h59. Tá? Passou daí, é sempre no plural. São 2 horas, são 3 horas, são 4 horas, são 5 horas e assim por diante. Então, como nós vimos, há casos em que a concordância é feita com a forma das palavras, e há casos em que a concordância é feita com o sentido das palavras. Tá? Então, nós chamamos isso de concordância gramatical, quando é com a forma, e concordância semântica, quando é com o sentido. Então, aqui, ó, concordância gramatical, a forma do termo concorda com a forma do outro. Então, tá aqui o exemplo. Ó, a totalidade dos entrevistados deixou de comparecer. Então, repare, o verbo está no singular porque concorda com totalidade, que também está no singular. Mas essa frase também poderia ser dita de uma outra maneira. Então vamos ver um outro exemplo, olha só. A multidão, depois do cerco da polícia, foram saindo de fininho. E por que aqui a expressão ficou no plural? Foram saindo. Porque a palavra multidão, embora esteja no singular, ela tem a ideia de plural. Porque multidão é sempre um monte de gente. E aí a concordância é feita com o sentido da palavra, com a ideia. Essa é a concordância semântica. E a concordância semântica tem um nome especial, que é silepse. Então, silepse é a concordância semântica. E aqui nós temos um exemplo de uma letra de música, compositor Lulu Santos, em que ele faz uso dessa silepse. Olha só. Quando ele diz assim, e a gente vive junto, e a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. Repare que ele diz, a gente vive junto, a gente se dá bem, não desejamos mal. Então o sujeito era a gente vive junto, a gente se dá bem. Mas o verbo vem no plural, não desejamos mal. E eu nunca vi ninguém falando que o Lulu Santos errou, que o Lulu Santos não sabe compor, que a letra do Lulu Santos ensina um português errado. Tá? Por quê? Porque nós entendemos e não percebemos que ele usa a gente desejamos. E tá tudo bem. E ele continua na letra da música, e a gente vai à luta. E conhece a dor, consideramos justa toda forma de amor, Então veja só, e a gente vai à luta, e a gente conhece a dor, e a gente consideramos justa toda forma de amor. E nem poderia ser diferente, porque se ele colocasse aqui, por exemplo, considera justa, não ia dar a métrica da música. Tá? Então, isso é para mostrar que é possível haver essas mudanças e funcionar do mesmo jeito. A gente precisa lembrar o seguinte, em português, a concordância ela é redundante. O que significa isso? O que é uma coisa redundante? Uma coisa redundante é uma coisa que é desnecessária, que é dispensável, que não precisa ser daquela forma, que tem uma repetição. Tá? É o uso de palavras diferentes para expressar uma mesma ideia, de formas diferentes para expressar um mesmo sentido.
Tá? E aí, qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é tentar eliminar os excessos, eliminar as redundâncias. É por isso que cada vez mais nós percebemos que algumas pessoas, quando falam, eliminam as redundâncias da concordância. Por exemplo, nós precisamos lembrar que em outras línguas não existe essa redundância. É o caso do inglês. No inglês você diz the book para um livro e você diz the books para 2 livros. O artigo mantém a mesma forma. Ele não tem que ir ao plural. Em português, não. Em português, nós colocamos o substantivo no plural, o artigo no plural, o adjetivo no plural. Se tiver verbo, também vai para o plural. Então, veja só o exemplo aqui, olha. As 2 meninas mais bonitas da turma são aquelas ali. Então, repare que, para dar essa informação, de que nós temos 2 meninas bonitas e quem são essas 2 meninas, a gente coloca o plural em 6 palavras, tá? As 2 meninas bonitas são aquelas. Agora, repare como dá para dizer a mesma coisa economizando. As 2 meninas mais bonitas da turma é aquelas ali. Ah, professor, não. Você vai falar que isso aí está certo? Lembra o que a gente já falou sobre isso? Aqui a questão não é a gente falar se está certo ou se está errado. A gente sabe que quando a gente está escrevendo de acordo com a norma, a gente não pode usar a segunda forma. A gente tem que usar a primeira lá que está de acordo com a norma. Porém, o que eu estou mostrando aqui é que o fato de pessoas eliminarem as marcas de plural que estão em excesso não significa que essas pessoas não sabem a língua. Significa que isso é apenas um processo cognitivo. Lembra que nós falamos de processos cognitivos em uma das nossas aulas? Pois é, esse é um processo cognitivo que é de economia linguística. O nosso cérebro entende que com menos informação ele consegue entender a mesma coisa. E por isso ele tende a eliminar os excessos. É um processo natural esse tipo de mudança. Solta a vinheta da hora da tirinha. Siga. Podemos ir. É só para uma pessoa. Se fosse para mais de uma, seria sigam. Eu vou primeiro. Tchau. Faz parte. Então, como nós vimos aí na tirinha, é uma situação engraçada, né? Em que o menino vê, o Lino, né? Ele vê uma placa escrita assim, siga. E aí ele diz, bom, podemos ir. Tá? E aí a Lucy vai dizer, é só para uma pessoa. Porque está escrito siga. E ela fala, vou primeiro. Tchau. E ele fala, faz parte, porque ele entende que ela tem razão de alguma maneira. O que aconteceu aqui? O fenômeno da concordância, né? Ela levou ao pé da letra o que está escrito. Se está escrito siga, é para uma só pessoa seguir. Tanto é que ela diz no segundo quadrinho, se fosse para mais de uma, seria sigam. E essa tirinha vem mostrar exatamente o que acontece se a gente começar a pensar que as regras da língua são permanentes, imutáveis e que nós devemos levar as regras da gramática normativa como as únicas formas possíveis de comunicação. Nesse contexto, 2 pessoas não poderiam seguir juntas, porque a placa diz siga. E se tivesse sigam, uma pessoa sozinha não poderia seguir. Não parece ridículo isso? Pois é, mas é isso que acontece quando nós levamos a ideia de que as regras da norma padrão da língua são a única forma correta de comunicação. Nós temos essa dificuldade de encaixar essas regras nas situações reais de comunicação. E aqui nós temos um outro exemplo de como o modelo, que é a norma padrão, é diferente da língua real falada pelas pessoas. E de concordância novamente. Olha só, o paradigma verbal da norma padrão, ou seja, o modelo que a norma padrão nos ensina para a conjugação de verbos, é esse aqui. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam.
Mas quando nós observamos a língua falada, espontânea, de pessoas que estão conversando sem se preocupar com a regra, quando nós observamos isso, nós percebemos que na língua real, falada no Brasil, as pessoas falam o seguinte: eu falo, tu falas ou tu fala, então temos essas duas formas. Você, ele e ela fala. Nós falamos ou nós fala, nós fala. Tá? A gente falamos ou a gente fala. E vocês falam, eles falam, elas falam. Ou vocês falam, eles falam, elas falam. Aqui nós estamos olhando a realidade da língua. Não importa aqui as regras, nós estamos falando. É possível encontrar essas formas quando nós olhamos a língua real falada pelas pessoas. Tá? Reparem que o vós não existe na língua real falada pelas pessoas no Brasil. Ele só existe no modelo da norma padrão. Aqui um outro exemplo agora mudando o tempo verbal, porque é a forma também que a gente muda. O paradigma da norma diz: eu falaria, tu falarias, ele falaria. Nós falaríamos, vós falaríeis, eles falariam. Esse é o paradigma, esse é o modelo. Agora, como que as pessoas falam no dia a dia? Eu ia falar, tu ias falar, em alguns lugares. Tu ia falar, vocês ia falar, não, você, perdão, singular. Você ia falar, ele ia falar, ela ia falar. Nós íamos falar ou nós ia falar. A gente íamos falar ou a gente ia falar. Vocês iam falar, eles iam falar, elas iam falar. Vocês ia falar, eles ia falar, elas ia falar. E de novo o vós desapareceu. Tá? Então, uma diferença aí. E aí, lembra que a gente viu as regras do sujeito posposto na concordância? Pois é. Olha o que acontece com o sujeito posposto na fala do dia a dia. Olha só, na norma na reunião foram decididas pela equipe ministerial as primeiras medidas a serem tomadas. Tá? Então foram decididas as primeiras medidas. O sujeito está depois. Tá? Só que no uso é muito comum a gente ver assim. Na reunião foi decidido pela equipe ministerial as primeiras medidas a serem tomadas. Reparem que a locução verbal está no singular e no masculino. Foi decidido. Mas foi decidido o quê? As primeiras medidas. Isso vem se tornando bastante comum. É comum a gente encontrar isso em jornais, em manchetes, na internet. E as pessoas não percebem que está errado porque elas não entendem isso como erro. Elas conseguem entender a mensagem, conseguem compreender. Então é só uma questão formal de novo. Ok? E chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado bastante. Dê uma olhadinha no Saiba Mais na plataforma e vamos a uma reflexão sobre esse conteúdo. O que é errado hoje será correto amanhã. Por isso, uso e abuso da minha licença poética e deixo-me levar apenas pelo sentimento e pela melodia. Augusto Branco, poeta rondoniense. Bons estudos e até a próxima aula.